Oi, gente! Meu nome é Camila, tenho 29 anos e moro em Florianópolis. Antes de começar, já vou avisando. Não quero julgamentos, porque sei que fiz algo errado, mas aconteceu e agora estou aqui para contar tudo. Sempre fui casada certinho, fiel, essas coisas. Meu marido, Diego, é um cara incrível, trabalhador, daqueles que todo mundo olha e pensa: homem perfeito. Só que nem tudo é o que parece, né? Nosso casamento já estava morno há anos. A rotina, o cansaço, a falta de tempo, tudo foi esfriando. No começo eu tentava reacender as coisas, mas Diego sempre estava ocupado demais. E foi aí que aconteceu. Eu tenho uma melhor amiga, a Larissa. A gente se conhece desde a adolescência, aquelas amizades que viram irmandade mesmo. Passamos por tudo juntas: escola, faculdade, términos, festas. Ela sempre esteve do meu lado, e eu do dela. A família da Larissa sempre foi muito presente na nossa amizade. A mãe dela, Dona Vera, era praticamente minha segunda mãe, e o pai dela, o Roberto, sempre foi aquele homem de presença, sério, mas muito charmoso. Ele era empresário, bem-sucedido, e mesmo depois dos 50, continuava super bem, com aquele jeito de homem maduro que sabe exatamente como se portar. Eu nunca olhei para ele com outros olhos. Quer dizer, até aquele dia. Antes de continuar esse relato real de infidelidade, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Era aniversário da Larissa, e ela decidiu fazer uma festa na casa dos pais dela, uma casa enorme de frente para o mar. O clima estava incrível, música boa, gente animada. Diego, como sempre, não foi. Alegou que tinha uma reunião no dia seguinte e preferiu descansar. Já era normal ele me deixar sozinha nesses eventos, então nem me surpreendi. Passei a festa toda me divertindo, conversando, bebendo um pouco, e foi então que reparei no Roberto. Ele estava sentado num canto, observando a festa, com um copo de uísque na mão. Aquele olhar dele era diferente, e eu senti que, de alguma forma, ele estava me observando também. No começo, achei coisa da minha cabeça, mas depois de algumas trocas de olhares, tive certeza. Ele me olhava com interesse. Gente, aquilo me deu um frio na barriga que há muito tempo eu não sentia. Resolvi ir até ele, puxar assunto. Afinal, não tinha nada de errado nisso, né? Tá escondido aqui por quê? Perguntei, me sentando ao lado dele no sofá. Ele sorriu, um sorriso de canto que me fez arrepiar inteira. Já passei da idade de curtir festas assim. Prefiro observar. A conversa fluiu tão naturalmente que eu nem percebi o tempo passando. Falamos sobre a vida, sobre relacionamentos, e ele me disse uma frase que me marcou. O problema dos casamentos longos é que, às vezes, um dos dois começa a se sentir invisível. Aquilo me acertou em cheio. Era exatamente assim que eu me sentia, invisível. Foi aí que tudo começou. Fiquei paralisada por alguns segundos depois do que ele disse. Eu me sentia exatamente assim, invisível. Diego já não me olhava mais, não me desejava mais, e ali estava Roberto, um homem maduro, bem-sucedido e com um olhar que me fazia sentir mulher de novo. A festa continuava rolando, a música alta, a risada das pessoas preenchendo a casa, mas naquele momento parecia que só existia eu e ele. Aquele sofá virou um universo à parte, onde eu me sentia sendo notada de uma maneira que não acontecia há muito tempo. Foi então que ele fez um movimento sutil. Pegou o copo de uísque, tomou um gole e encostou o braço no encosto do sofá, de um jeito que me cercava. O perfume amadeirado dele, misturado com o álcool, me deixou tonta. Você também se sente invisível? Ele perguntou com a voz baixa. Engoli seco. Meu corpo já dava sinais de que aquilo estava passando dos limites, mas, ao invés de me afastar, continuei ali. Acho que sim, respondi. A intensidade daquele olhar me deixava sem reação. Eu sabia que aquilo não era certo, mas o desejo já estava tomando conta. Foi quando a Larissa apareceu, chamando a minha atenção. Amiga, vem cá, vamos tirar fotos. A realidade bateu na minha cara como um tapa. Eu me levantei apressada, ajeitando o vestido, como se aquilo fosse apagar tudo o que estava acontecendo. Roberto permaneceu ali, apenas me observando, com um sorriso discreto nos lábios. Passei o resto da festa tentando evitar olhar para ele, mas era impossível. Eu sentia seu olhar queimando minha pele, como se ele já soubesse que eu estava entregue, mesmo sem admitir. Quando a festa terminou, a Larissa insistiu para que eu dormisse lá. Como eu tinha bebido um pouco e Diego nem se deu ao trabalho de perguntar que horas eu voltaria, aceitei. Me acomodei no quarto de hóspedes, mas o sono não veio.
Minha mente girava. Eu realmente ia seguir esse caminho? Foi então que ouvi batidas leves na porta. Meu coração disparou. Me levantei devagar e, quando abri a porta, lá estava ele, Roberto, o homem que era pai da minha melhor amiga e que, naquele momento, parecia ser o único que me enxergava de verdade. Acordei com o som das ondas quebrando na praia. A claridade da manhã entrava pelas frestas da cortina e eu levei alguns segundos para entender onde estava. Mas assim que senti o calor de outro corpo ao meu lado, tudo voltou como um choque elétrico. Roberto ainda dormia, respirando tranquilo. A mão dele descansava em minha cintura, como se eu ainda fosse dele. Meu coração disparou. O que eu tinha feito? Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Peguei minhas roupas espalhadas pelo chão e fui para o banheiro. O reflexo no espelho me mostrou uma mulher que até ontem era fiel ao marido e leal à melhor amiga. Agora era outra pessoa. Fechei os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos, mas o arrepio que ainda percorria meu corpo me fez lembrar o quanto eu tinha gostado da noite passada. Meu corpo estava traindo minha consciência. Respirei fundo, vesti-me rapidamente e abri a porta do quarto. Mas antes que eu pudesse sair, a voz grave de Roberto me parou. Fugindo? Travei. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ele estava acordado, me observando com aquele olhar calmo e intenso. Não quero que ninguém perceba, sussurrei. Roberto se levantou da cama, puxou a camisa que estava jogada na poltrona e vestiu. Caminhou até mim e segurou meu queixo, me obrigando a encará-lo. Você se arrepende? Engoli seco. Minha mente gritava que sim, que aquilo era um erro enorme, mas minha boca hesitou. Eu não sei... Minha voz saiu quase como um sussurro. Ele sorriu de leve, um sorriso de quem já sabia a resposta antes mesmo de perguntar. Isso não precisa ser a última vez. Meu coração pulou no peito, eu não deveria querer. Não deveria nem cogitar. Mas o pior de tudo é que, no fundo, eu queria. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos no corredor. Meu estômago revirou. Alguém estava vindo. E se fosse a Larissa? Olhei para Roberto, que permaneceu calmo, como se aquilo não fosse um problema. Mas para mim era. Eu precisava sair dali. Antes que fosse tarde demais. O som dos passos se aproximava e meu coração parecia querer saltar pela garganta. Minha mente entrou em pânico. Se fosse a Larissa, eu jamais conseguiria explicar o que estava fazendo no quarto de hóspedes, com o pai dela ali, de camisa amassada e cara de quem tinha acabado de acordar. Roberto, por outro lado, continuava tranquilo, como se aquilo não fosse um problema. Ele apenas me lançou um olhar divertido antes de murmurar. Relaxa, não precisa parecer tão culpada. Fácil para ele dizer. Ele não estava traindo o marido e colocando uma amizade de anos em risco. Sem pensar muito, me movi rápido e entrei no banheiro, fechando a porta o mais silenciosamente possível. Segurei a respiração, ouvindo o barulho da maçaneta girando. Pai? Era a Larissa. Meu corpo inteiro gelou. Bom dia, filha. O que foi? Roberto respondeu com a voz calma como sempre. Você viu a Camila? Achei que ela dormisse no quarto de hóspedes, mas não tá lá. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ela conseguiria ouvir do outro lado da porta. Não vi, deve ter saído cedo. Quer café? Ouvi um suspiro. Não, estou com uma dor de cabeça horrível. A festa foi ótima, mas acho que exagerei. Os passos dela se afastaram e só quando ouvi o barulho da porta se fechando, soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Abri a porta devagar e Roberto estava lá, me olhando com um sorriso de canto. Você realmente achou que ela ia desconfiar? Ele disse, cruzando os braços. Isso não é brincadeira, Roberto. Quase morri de susto. Então por que seu coração ainda está disparado? Eu queria responder que era por medo, mas nós dois sabíamos que não era só isso. A adrenalina, o risco, o desejo ainda latente no meu corpo, tudo fazia parte daquele jogo perigoso. Saí do quarto sem olhar para trás, mas já sabia que aquilo não tinha acabado. Pelo contrário, era apenas o começo. Saí daquela casa com as pernas tremendo. Minha cabeça estava uma bagunça, e o caminho de volta para casa foi um turbilhão de pensamentos. O que eu tinha feito? Como eu cheguei nesse ponto? Mas, por mais que minha mente tentasse me convencer de que aquilo tinha sido um erro, meu corpo ainda queimava ao lembrar do toque de Roberto, do jeito que ele me olhava, da forma como me fez sentir viva de novo. Quando cheguei em casa, Diego estava sentado no sofá, exatamente como eu imaginava, de pijama, tomando café e olhando o celular, completamente alheio à minha ausência. Bom dia, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Bom dia, respondi, tentando soar normal.
Ele nem perguntou como foi a festa, nem se preocupara em saber que horas eu cheguei. E foi ali que percebi, se ele não se importava mais comigo, por que eu deveria me importar com ele? Nos dias seguintes, tentei seguir a vida normalmente, mas algo em mim já tinha mudado. Eu não conseguia parar de pensar em Roberto. No começo, tentei ignorar, fingir que era só um deslize. Mas então, ele me mandou mensagem. Preciso te ver. Meu coração disparou. Eu sabia que era perigoso, sabia que deveria dizer não, mas meus dedos traíram minha razão. Onde? Nos encontramos em um restaurante discreto, longe da praia e de qualquer olhar curioso. Quando cheguei, ele já estava lá, me esperando com aquele olhar que me desarmava. Então, você vai fingir que nada aconteceu? Ele perguntou, tomando um gole do seu uísque. Eu não sei o que fazer com isso, Roberto. Isso não deveria ter acontecido. Ele sorriu de canto. Mas aconteceu. E pelo jeito que você me olha, quer que aconteça de novo. Eu odiava o quanto ele estava certo. E aconteceu. Muitas vezes. Foram meses de encontros escondidos, de mensagens apagadas, de desculpas inventadas para Diego. Cada vez que eu dizia que ia encontrar Larissa, na verdade estava indo para os braços do pai dela. Eu sabia que estava brincando com fogo. E o pior, eu estava adorando. Mas todo segredo um dia encontra a luz. Foi numa tarde qualquer que tudo desmoronou. Eu estava no shopping, entrando no carro de Roberto, quando ouvi uma voz conhecida gritar meu nome. Camila! Meu corpo congelou. Era Larissa. Ela estava parada ali, do outro lado do estacionamento, olhando para nós dois com os olhos arregalados. Eu podia ver o choque e a confusão no rosto dela. Eu queria dizer algo, inventar uma desculpa qualquer, mas o olhar dela me cortou antes que eu pudesse abrir a boca. Meu Deus, vocês dois... A voz dela saiu falha, misturando raiva e nojo. Eu não consegui responder. Não havia desculpas que pudessem apagar o que ela viu. Ela se virou e saiu andando, deixando para trás a única amizade verdadeira que eu tinha. Naquele momento, senti um buraco se abrir dentro de mim. Não era culpa pelo Diego, nem pela traição em si. Era pela Larissa. Eu a traí de um jeito que ela nunca poderia perdoar. Aquele foi o fim. Não só do caso, mas da amizade, do que eu achava que era minha vida. Roberto tentou me procurar depois, mas eu cortei tudo. Eu sabia que não podia continuar. E Diego? Nunca soube de nada. Ele seguiu sendo o mesmo marido distante de sempre. Mas eu nunca mais fui a mesma. Esse foi meu relato real de infidelidade. O que vocês acham que eu devo fazer agora? Deixem nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal.